sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então ao nosso curso de familiarização das aeronaves Beech Aircraft King Air C-90 Series. Grande prazer estar aqui com vocês, iniciando então esse treinamento, que espero que seja bastante enriquecedor, né, e que venha trazer bons frutos sempre positivos na carreira de cada um de vocês que está participando desse treinamento, tá certo? Meu muito obrigado pela confiança, em primeiro lugar. Contem com a minha colaboração, né? Estou aqui como um facilitador, então qualquer dúvida, crítica, sugestão durante o nosso curso aqui, fiquem à vontade, né? A gente vai estar interagindo ali no grupo do WhatsApp, então fiquem à vontade para deixar ali seu comentário, tá? Seu exemplo, e principalmente suas dúvidas, para que a gente, à medida em que o curso vai avançando, vai evoluindo, a gente vai interagindo e vai dirimindo essas dúvidas, tá ok? Então já no início, deixo aqui então o canal do Mecânico de Aeronaves, o vídeo que vocês estão assistindo, né, ele fica hospedado então no meu canal do YouTube, tem alguns outros materiais ali, a ideia, né, é com o passar do tempo e à medida que sobrar um pouquinho de tempo, a gente consiga melhorar, né, disponibilizar mais conteúdos ali, trazer uma ferramenta, né, uma opção de ferramenta de disseminamento, de disseminação de conhecimento aí para a nossa categoria, tá bom? Então fica aqui o meu e-mail, tá ok? E no grupo do WhatsApp, obviamente, tem o meu contato telefônico ali, se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida no particular, podem me acionar também no particular ali no WhatsApp, a gente conversa, a gente interage, o objetivo é que o objetivo é que o conhecimento, né, seja disseminado, que vocês alcancem esse conhecimento aí. Então, tendo alguma dúvida e quiser tirar no particular, também fico à disposição. À medida em que tiver, né, a primeira oportunidade, eu respondo ali no privado também, ok? Mais dúvidas gerais, né, vamos priorizar, né, fazê-las no grupo, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega também, e isso pode vir a enriquecer, a engrandecer, a melhorar o nosso treinamento aí, tá certo? Então, sejam bem-vindos, vamos dar início. No começo aqui a gente vai contextualizar contextualizar a validação do curso, vamos colocar nesses termos ali, entender, né, qual a aplicação desse curso na carreira de vocês, e depois, nessa primeira aula, a gente vai tratar então das generalidades das aeronaves C-90, e ao longo da aula a gente vai trazendo todos os tópicos que a gente vai abordar, não só nessa aula, mas a gente também pontua os sistemas que serão abordados durante o nosso curso, nosso treinamento aí. Vamos lá então. Então, de acordo com a ATA 104, que é um documento da Associação Internacional de Aviação Civil, a ICAO, o treinamento para manutenção é dividido em 5 níveis, né? E o nosso curso ele é classificado, enquadrado aqui, num curso Line and Base, ok? Então vamos entender o que seria esse curso Line and Base. Um curso nível 3, tá? Ele tem que prover uma descrição detalhada do equipamento, sistema, operação, localização, remoção, instalação, equipamentos, testes, procedimentos de pesquisa, correção de panes usando os manuais de manutenção, obviamente, né, sempre amparado aí pelos manuais de manutenção. Então, todo o pessoal associado com a manutenção, seja essa manutenção nível linha ou nível base, tem que ter um treinamento desse para poder estar executando, né, essas atividades de manutenção. Nesse contexto, a manutenção de linha é a manutenção considerada aqui antes do check Charlie, né, e a manutenção nível base é a do check Charlie em diante. Então, a ICAO, né, grande parte da sua doutrina, podemos colocar assim, é baseada na aviação comercial, né, que é a menina dos olhos aí da aviação, tem a maior demanda aí para a nossa mão de obra. E nessa aviação comercial, o cheque dessas aeronaves de grande porte, né, tem lá os cheques diários, enfim, mas falando de manutenção maior, a gente vai ter cheque Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, tem aeronave que tem até cheque Fox, enfim, tá? Mas, de uma maneira geral, né, a partir do cheque Charlie, já há necessidade, né, de mais dias, de um tempo maior dessa aeronave parado para fazer essa inspeção, além, né, de todo o EAS, o equipamento de apoio solo, né, específico para fazer essas manutenções, tá certo? Então, uma manutenção maior seria a partir do check Charlie, essa, né, necessariamente tem que ser feita dentro de hangar, com todo o equipamento de apoio ao solo
necessária então para essa atividade de manutenção mais detalhada, mais pesada, mais demorada, podemos colocar nesses termos, tá? Mas para sintetizar, né, onde é que eu vou poder aplicar o curso, né, de familiarização nível 3, um curso lá em Embase aí na minha carreira, né, na minha profissão, tá? A partir do momento que você foi aprovado, né, tem um certificado de uma instituição homologada pela ANAC, obviamente, para poder ministrar cursos de manutenção de aeronaves, células de MP, aviônicos, né, pelo menos uma dessas especialidades a escola tem que... O ideal, pelo menos, células de MP, né, mas o ideal seriam as 3 especialidades, obviamente. Mas uma vez feito o treinamento, sendo aprovado, né, numa instituição aí reconhecida, homologada pela ANAC, então vocês têm a proficiência então para poder executar as atividades de manutenção. E esses cursos, né, lá em Embase, nível 3, eles habilitam vocês a fazer qualquer procedimento, seja dentro ou fora de hangar, tá ok? Então, às vezes pode ser oferecido um curso nível 2, tá? Só que esse nível 2, ele é só atendimento de rampa e trânsito, tá? Ele não cobre as atividades de manutenção mais pesadas, aquelas atividades de manutenção que devem ser feitas dentro de hangar, tá certo? Então o curso nível 3 já cobre todas as atividades de manutenção, seja ela dentro de hangar ou seja ela fora de hangar, incluindo inclusive, né, esse atendimento rampa em trânsito. É um curso nível 3 e acima do nível 10, obviamente vocês também podem fazer esse atendimento de rampa e trânsito, tranquilo? Então, devidamente definido aqui qual o alcance, né, desse treinamento, onde ou como eu vou poder utilizar, vamos dar prosseguimento então na nossa aula de generalidades, né, no nosso curso de familiarização das aeronaves King Air C90. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai percorrer o seguinte roteiro. Então, todos esses sistemas serão abordados, né, a gente já está em generalidade, a gente inicia com o histórico aí da aeronave, depois entra em pormenores de generalidades, né? Nessa primeira aula aqui, nesse primeiro contato, a gente não vai tratar nada muito profundo, é mais uma apresentação geral da aeronave e algumas características, tá? E depois sim, quando a gente passar para elétrica, iluminação, aviso luminoso, sistema de combustível, motor, hélice, fogo, pneumática, chuva e gelo, a parte pneumática, né? Trem de pouso, controles de voo e finalizando lá com o sistema de oxigênio. Aí nos sistemas específicos, aí sim a gente vai aprofundar, né, de acordo com como deve ser aprofundado, né, a apresentação do sistema de acordo com o curso nível 3 lá em Embase, tá certo? Então esses são os sistemas que a gente vai abordar aqui ao longo, né, dos próximos dias aí, enquanto estivermos, né, no nosso treinamento de familiarização com as aeronaves C90, fechou? Então, como eu disse, em generalidades a gente aborda, né, faz só uma breve introdução ali da parte do histórico, né, do fabricante, mas do fabricante nem tanto, né, no nosso caso aqui é mais com relação da aeronave, né, não tem como a gente falar das aeronaves King Air, né, que são um sucesso mundial, sem antes falar da Queen Air, né, de onde foi inspirado, né, foi derivado, né, as aeronaves King Air, tá certo? Então aqui uma foto aqui possivelmente do início da década de 60, onde as aeronaves Queen Air, né, eram operadas, né, e devido, né, ao seu sucesso, tá, basicamente, né, essa aeronave Queen Air foi uma evolução, né, das já consagradas aeronaves Baron Bonanza, né, do já consagrado fabricante também Beech Aircraft, tá certo? Então a Queen Air foi a tentativa da aeronave, né, de alcançar um porte médio ali, alcançando um patamar, né, de conforto maior com a pressurização da aeronave, tá? Porém, durante a operação, né, perceberam que quando a aeronave, né, era operada na situação de pressurizada, ela perdia bastante, os motores perdiam bastante desempenho, tá ok? Então a evolução da Queen Air foi o King Air, onde saíram os motores convencionais e entraram os motores turbohélices, os motores PT-6, né? Outro fenômeno, né, da aviação mundial. Aí com esses motores aí tinha bastante potência disponível e a célula pôde ser pressurizada sem perca no desempenho da aeronave. Pelo contrário, né, utilizando os motores turbohélice, a aeronave tinha mais performance, então tinha um alcance maior, tinha uma performance melhor, além de ser pressurizada, mais conforto, então uma série, né,
de características vantajosas e a partir dessas características aí sim deslanchou as vendas, né, e o King Air é o sucesso, né, que a gente conhece hoje. Quando a gente fala de King Air, a gente fala de duas famílias, né, de aeronaves, C90 séries, que é o nosso curso, e temos ainda as aeronaves de fuselagem alongada, né, que por décadas, né, foram chamadas aí de Super King Air, né. Se eu não me engano, em 96 deixou de adotar essa designação super, né, e seguiu a designação, né, do B200, o 300 e o 350. Agora, né, recentemente, agora que eu digo recentemente, né, a partir de 2021, a Beech, né, vem lançando aí 3 modelos, né, dessa série maior, né, de aeronaves com fuselagem alongada, o 260, o 360 e o 360 GR, tá? Puxei a colinha ali, tá? E o 360ER, então esses 3 novos modelos aí estão em fase aí de lançamento, né, pela Beech para cobrir, né, as demandas, né, atuais aí do mercado da aviação. Tranquilo? Então, voltando aqui para o nosso nicho C90, então foram originados, desenvolvidos a partir do Queen Air, que a gente observando a fuselagem, né, tem uma série de semelhanças, né, não são só semelhanças, né, grande parte de todo o know-how de construção, né, toda a confiabilidade, quando a gente fala de Beech Aircraft, né, sempre é relacionado com robustez, né, qualidade de construção, então são características, né, inerentes aí às aeronaves da Beech Aircraft, e na linha King Air não seria diferente, tá ok? Então a deficiência, né, junto com o sistema de pressurização que era causada aí por a utilização, emprego, né, melhor dizendo, dos motores convencionais, com a adoção dos motores PT6, aí conseguiu-se uma equação bastante positiva, né, do ponto de vista de desempenho, com a pressurização e os demais sistemas que demandam essa energia produzida aí pelos motores, tá ok? Então fica aí o registro, né, do modelo de aeronave de onde se originou então as aeronaves King Air, tá ok? Então tudo que a gente tentou contextualizar, né, num breve histórico aqui, agora vamos quantificar, né, colocando em números aí para a gente entender como foi a evolução então desses modelos de aeronaves King Air, tá certo? Então as aeronaves King Air evoluíram, né, na década de 60 a partir da aeronave bimotora com motores a pistão, a Queen Air. O primeiro modelo, né, do King Air foi a versão A90. Então a Beech Aircraft, atualmente, né, a Beech Aircraft Corporation atualmente pertence à holding norte-americana Textron Company, que também é dona da Bell, né, e da Cessna, né, e um grande conglomerado, né, de fabricantes aeronáuticos, e a Beech Aircraft faz parte desse grande conglomerado e dessa holding, a Textron Company. Então, analisando todo o histórico, né, do King Air, já foram produzidas mais de 7.300 aeronaves, então um número bastante representativo, né, poucas aeronaves alcançaram esse patamar de número, né, de aeronaves produzidas, então um número bastante respeitável aí. Desde 64, quando foi lançada então a primeira versão do King Air, mais de 10 versões e subversões diferentes foram desenvolvidas e fabricadas a partir do modelo original da aeronave King Air. Para ser mais exato, 11 versões, tá? Depois a gente vai acompanhar uma a uma. A série C90 é caracterizada pelo termo fuselagem curta, né? Que a série maior, que antes era chamada de Super King, já é a fuselagem prolongada. Então é a grande diferença entre as duas famílias de aeronaves King Air, ok? Então, fuselagem curta. A cada nova versão que foi lançada, obviamente, né, pelo menos uma melhoria, né, ocorria no conjunto da aeronave, né, essa melhoria poderia ser estrutural, motorização, hidráulica, elétrica, eletrônica ou até mesmo na parte mecânica. Então, um conjunto de melhorias, ou pelo menos uma das melhorias, ocorria em um desses conjuntos para que fosse lançada uma nova versão então das aeronaves King Air, e ao longo, né, das décadas aí, soma um total de 11 versões, né, e no total mais de 7.300 aeronaves, ok? Então aqui uma tabela onde ela traz o lançamento, né, de cada uma das versões e algumas características gerais de cada uma dessas versões.
que ao longo do curso a gente vai, em momentos oportunos, a gente vai estar aprofundando, né, algumas dessas características em razão de algumas versões específicas aí, tá certo? Então a primeira versão, King Air 90, lançado lá em 1964, evoluiu, né, da Queen Air, e ao invés de utilizar os motores a pistão, então ela já saiu com os motores PT6 Alpha-6, tá? Aqui a gente vai ver que nessa tabela ela não diz qual traço de motor, vamos tratar apenas das principais, mas nessa primeira versão foi lançado então com o motor PT6 Alpha-6, né? Nessas primeiras versões, o conjunto de hélice era o conjunto com 3 pás, tá ok? Em 66 foi lançado então o A90, aí algumas melhorias, né, incluindo o sistema de degelo, e já foi utilizado um motor PT6 Alpha com 550 SHP. O B90 foi lançado em 68, aí foram a melhoria ou o avanço, né, foi estrutural, então com uma envergadura maior de asa. Aí em 71 foi lançado então o C90. C90, né, a versão mais comum, a gente pode ver, né, que foi a versão mais vendida, mais de 500 unidades, tá certo? E no Brasil, inclusive, essa é a versão, né, que mais foi vendida, né, aqui no Brasil também. Então, o curso, né, em grande parte, né, dos conteúdos, enfim, né, ele se baseia no C90 por ser o modelo mais vendido, né, mais comercializado aí da família de aeronaves C90, tá certo? Então, lançado em 71, o C90 ele já vinha equipado com o PT6 Alpha-20, tá? Em 72 foi lançado o E90, basicamente foi feita uma substituição do motor, ao invés de utilizar o PT6 Alpha 20 Alpha, né? O E90 ele saía com o PT6 28, traço 28, ao invés do traço 20 Alpha, vinha com traço 28. Essa foi a diferença entre o C90 e o E90. Né? Os PT6-20 com 550 SHP, os traço 28 já com 680 SHP. Então, o salto, né, o ganho de desempenho, né, a mudança, né, de disponibilidade para carga e tudo mais, foi bastante melhorada, né, do C90 para o E90. Tá? Em 78 foi lançada então a versão F90, essa uma das mais pragmáticas aí da série C90, porque ela, nessa versão F90 foi utilizada, né, o mesmo conceito de empenagem que é empregada na família de aeronaves King Air maior, né, empenagem em formato de T, tá ok? Então, o emprego dessa empenagem, obviamente, é para reduzir a vibração durante a operação. Obviamente, as aeronaves que utilizam, né, empenagem de formato convencional estão sujeitas ao fluxo do ar que passou pelas hélices, então esse ar é um pouco mais turbilhonado, e o estabilizador horizontal sujeito a esse fluxo mais turbilhonado, o resultado é um voo com um pouquinho mais de vibração. Já aeronaves com cauda em T, o estabilizador horizontal não fica sujeito ao fluxo, né, do ar que passou através das hélices, até mesmo da saída dos dutos de escapamento do motor. Então, a operação da aeronave, né, tem menos vibração. Mas não só isso, né, também foi introduzido aí motores de 750 SHP, são os motores PT6 Alpha 135 Alpha, né, que inclusive essa versão de motor é a utilizada nas últimas versões do King Air, a GT, GTI, GTX, então todas essas versões e a F90 saíram então com o 135 Alpha, tá ok? O mais ousado e bonito King Air de fuselagem curta, com várias melhorias, incluindo, né, os motores 135 Alpha. No F90 também foi introduzido o conjunto com 4 pás de hélice, tá? Kit esse que existem kits, né, onde mesmo no C90, no E90, no B90 é possível empregar o mesmo conjunto de quadripá, né? Se a gente pegar B90, C90 e E90, todos eles standard, né, de fábrica, saem com o conjunto 3 pás, tá? Porém, após, né, o avanço, né, a utilização desse conjunto com 4 pás, então a própria Beechcraft, né, junto com a Pratt & Whitney, disponibilizou, e a Hertz, obviamente, que é o fabricante desses conjuntos de hélice, então disponibilizou, né, kits para conversão dessas aeronaves que saíram originalmente com um conjunto de hélice 3 pás para o modelo de conjunto de hélice com 4 pás, tá ok? Em 84, C90 Alpha, né, aí várias melhorias,
o peso massa decolagem, né, que no C90, que é o nosso modelo padrão, né, peso massa decolagem que era de 4.360 kg, subiu para 4.580, obviamente com a mudança de motorização, a performance e desempenho da aeronave a gente consegue ver aqui em peso disponível, né, a quantificar essa melhoria da aeronave, tá certo? O C90 Bravo, então ele sofreu melhorias na estrutura, aí já o emprego, né, do conjunto de quatro pás, né, o conjunto de hélice de 4 pás já virou standard, e começou a ser introduzido também as melhorias no sistema de aviônicos da aeronave, então foi introduzido o sistema EFIS aí já no C90 Bravo. O GT, lançado em 2006, então já virou standard o 135 Alpha, né, a desempenho, né, velocidade de cruzeiro da aeronave aqui melhorou. Em 2008 saiu o GTI, é uma subversão, né, do C90 com várias melhorias, incluindo a substituição de várias peças e componentes de metal, né, por material composto. Então aqui entrou o conceito, né, de substituição de partes metálicas por materiais compostos, né, para melhoria de desempenho e redução de peso, por conseguinte consegue-se uma série de vantagens, né, uma célula mais leve, né, consegue-se colocar mais combustível, aumenta a autonomia, a velocidade, o desempenho, performance, então tudo isso vai acompanhando essas evoluções, tá ok? E a última versão que foi lançada, o GTX, foi lançado em 2015, essa versão, né, com inglets na ponta de asa e, né, utilizando o motor 135 Alpha. Essa versão também ela pode ser equipada com o mesmo cockpit de aviônicos que é utilizado no seu irmão maior, no King Air 350. É um rack de aviônicos, um sistema de aviônicos da Collins, né? Então, o mesmo pacote de aviônicos que é encontrado na série maior do King Air, que é o 350, também é disponível para essa versão GTX, onde, né, o grande salto foi em relação a essa parte de painel, de aviônicos, né, o conceito Glass Cockpit, né, pontos esses que a gente vai abordar, né, em vários pontos aí durante os diferentes sistemas que a gente vai abordar da aeronave, tá ok? Então, nessa tabela, né, ilustra aí as 11 diferentes versões do C90, desde a primeira lá de 64 até a última versão lançada em 2015, tá ok? Então vamos lá. O C90 são aeronaves de alto desempenho, empenagem convencional, exceto a F90, né, a única versão que saiu com a empenagem T. Esse não é um F90, né, esse aqui é um B200, tá ok? Mas toda essa série Super King, né, essa já vem de série com a empenagem, né, em T. Já a família de modelos, né, King Air C90, é caracterizada aí pela empenagem convencional, exceto a versão F, né, que saiu com a empenagem em T, tá certo? Então, empenagem convencional, na maioria dos modelos, dos 11, 10 modelos, né, utilizam a empenagem convencional, então a gente considera, né, que a família C90 utiliza a empenagem convencional. São aeronaves pressurizadas, 2 motores turbo-hélice, né, sempre utilizando os motores da Pratt & Whitney. Ele foi projetado e equipado para voo em condições de instrumento, diurno, noturno, zonas de alta densidade de tráfego aéreo, em áreas onde é conhecida ou prevista a formação de gelo. Então ele tem um sistema completo, né, de proteção contra a formação de gelo e proteção contra chuva também. Também é capaz de operar em pequenos aeroportos improvisados ou despreparados, desde que dentro dos limites do pH. Então ele é considerado também, né, classificado também para operação em pistas curtas e pistas não preparadas, né, também não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. É um modelo de aeronave muito utilizado por fazendeiros, né, por ter essa versatilidade de pousar em pequenas pistas, né, de grama, cascalho, né, terra, enfim, sem maiores percalços aí. Então a aeronave foi projetada, né, já foi pensada para operar nesse tipo de ambiente também, tá certo? Bom, o projeto é uma combinação da estrutura altamente eficiente com componentes da mais alta tecnologia, proporcionando confiabilidade, economia, versatilidade e produtividade. Então, quando a gente fala de aeronaves, né, da Beech Aircraft, né, sempre vem, né, confiabilidade, durabilidade, versatilidade e resistência, né, um projeto bastante comprovado aí, herança, né, desde o início da empresa, né, Beech Aircraft, Baro, Bonanza, o Queen, né, e os modelos de aeronave King Air não poderia ser diferente, né. Uma nacelle carenada,
formato ovalado, uma área frontal mínima, são instalados em cada lado da seção central de asa para alojar os conjuntos motopropulsores aí, também o conjunto de trem de pouso principal. As nacelles foram projetadas, são localizadas de modo a maximizar a distância da hélice em relação ao solo, minimizando o ruído interno da cabine e permitindo o mínimo de arrasto provocado pelos motores que ficam instalados nas asas em posições estratégicas específicas. Então, o formato, né, ovalado, né, dessas nacelles de motor, todo o acabamento aerodinâmico. Então, o objetivo é, né, produzir o mínimo de arrasto possível, pensando na redução de ruído também para os ocupantes no interior da aeronave. Aqui a gente já vê um conjunto atual, se eu não me engano é a GT, né, conjunto já quadripar, os motores aí 135 alfa, algumas das características que a gente vai aprender a conhecer, identificar, né, é o objetivo, né, do nosso curso aí, familiarização, curso Line and Base, então conhecer funcionamentos, componentes, né, as características aí da aeronave. Vamos lá. Bom, a estrutura. Então, como eu disse, né, a gente não vai aprofundar, né, em demasia aqui nessa aula de generalidades. Depois, sim, nos capítulos específicos, a gente vai no detalhe, né, quantificando, né, detalhando o máximo possível o funcionamento, os componentes, materiais e tudo mais. Aqui é uma apresentação geral, né, então não cria expectativa de já vou entender tudo na primeira aula. Vamos passo a passo, né, evoluindo junto com os sistemas até o último sistema, e depois a gente faz a autoanálise aí, a gente toma, né, chega à conclusão que se foi positivo ou não, se realmente a gente teve um ganho de conhecimento, né, se as nossas práticas de manutenção estão mais seguras, né? Eu estou mais seguro como mecânico para desenvolver as minhas práticas de manutenção nas aeronaves King Air, tá certo? Então a estrutura ela é toda metálica, a construção das asas do tipo cantilever, né? Asas cantilever são asas que não usam montantes, né, para sustentação, então a própria estrutura da asa vai suportar todas as cargas, né, que estarão sujeitas na asa, estarão, né, presentes na asa, o tipo de fixação, de construção cantilever, não se faz necessário nenhum recurso auxiliar para fixação, né, das asas em relação à estrutura, tá certo? Então, daí classificadas como asas cantilever. A maioria das aeronaves são de construção de asas cantilever, né? A cauda é empenagem convencional, né, tanto a construção de asas, fuselagem, empenagem, então toda a construção da estrutura da aeronave é do tipo semi-monocoque, então a gente tem tentando não, né, sintetizando, né, para ficar mais fácil a compreensão, quando fala uma estrutura de construção semi-monocoque, a gente tem uma armação, né, que são os membros estruturais desse componente, dessa área, e depois ela é revestida, né, dando o acabamento, né, do componente. Então, como a gente pode ver nessas representações 3D, melhor dizendo, né, então a gente vê longarinas, nervuras, né, e membros secundários estruturais aí, mas eles formam, né, uma estrutura que vão dar resistência e também dão um formato à seção, tá ok? E esse tipo de construção, né, onde a gente tem membros principais e depois o revestimento, é conhecido aí como a construção semi-monocoque, tá certo? As asas, elas são eficientes, a seção do aerofólio fornece uma excelente combinação, né, de baixas condições de arrasto em regime de cruzeiro e condições de manuseio fácil para baixas velocidades em operações aeroportuárias, né, operação de solo. Então, a fuselagem, não diferente do que a gente já acompanhou para as asas, né? A gente tem membros estruturais e depois, né, o conjunto é fechado pelo revestimento, e esses membros, né, principais é que vão dar a resistência estrutural aí para a seção em questão. Então, falando de fuselagem, né, temos aí as cavernas, temos longarinas longitudinais unidas, né, e esse tipo de construção semi-monocoque dá resistência estrutural para os conjuntos, tá? O revestimento também faz parte dessa resistência, mas vem mais no sentido, no intuito ali de acabamento, né? Pois as cargas físicas, as cargas, né, que a estrutura vai estar sujeita, esses membros estruturais principais vão estar suportando essas cargas aí. Em pontos de concentração de esforço, né, a gente percebe, né, os reforços instalados, né, cabine, né, devido aos ângulos de para-brisa, enfim, janela. Então a gente percebe toda a preocupação, e quando a gente fala em qualidade de construção, Beech Aircraft é um dos fabricantes mais citados aí quando se fala em qualidade de construção, robustez de construção. A Beech Aircraft está sempre ali
figurando, né, de maneira bastante importante, né, nesses fabricantes que investem, né, nessa qualidade de fabricação e acaba, né, dando fama, podemos colocar nesses termos aí, ao fabricante. Então, quando a gente fala, pensa em uma aeronave que investe em qualidade e robustez na construção. Beech Aircraft é um dos primeiros nomes que vai ser citados aí com certeza, tá ok? Então aqui o que a gente viu, né, nas ilustrações de manual, algumas fotos ilustrando, né, esses membros principais. Então na cabine, né, os vários membros longitudinais, as cavernas dando formato, semi-cavernas, aqui já na empenagem. Então a gente vê todos esses detalhes de construção que ao longo dos demais sistemas a gente vai acabar aprofundando também, tá ok? Então tratando de um apanhado geral, né, a generalidade da aeronave. Então aqui a gente vê vários pontos principais, né, abordados aqui na aeronave. Não vamos elencar todos eles, mas na apostila que vocês, no arquivo da apostila que vocês receberam aí como material de apoio, dediquem, né, alguns minutinhos ali para identificar todos os componentes. Então toda essa parte aí faz parte dessa familiarização, né, conhecer os detalhes, né, da construção do equipamento, tá ok? De mais importante, a empenagem, né, em formato convencional, estabilizadores horizontais, os profundores, estabilizador vertical, leme, os respectivos compensadores, flap, aileron. A gente vê as células de combustível, uma dianteira, uma principal, né, intermediária, de junção, né, tem mais um tanque aqui de nacelle, os motores, aqui um modelo que equipa o conjunto de hélices tripás, né, conjunto trem de pouso principal com conjunto de freio, trem de nariz, rack de aviônicos, né, parte de janelas, a porta de acesso, né, sempre atrás do bordo de fuga da asa, na lateral esquerda da aeronave, janelas, né. Então, à medida em que a gente vai passando pelo sistema, a gente vai identificando, né, a garrafa de armazenamento de oxigênio. Então, a gente vai conhecendo os componentes, sistemas, função, localização, particularidades, acesso, tudo isso aí a gente vai esmiuçando, vai detalhando e a gente vai conhecendo, tá ok? Dimensões, não faz parte aí do protocolo, né, dos cursos de familiarização nível 3, apresentar as dimensões. Não é eficiente ficar pegando o A90, o B90, o E, o F, GT, GTI, GTX, tá? Então, à medida em que a gente, né, vai trabalhar com o modelo específico, né, aqui eu para ilustrar, né, em generalidades, peguei aqui o C90, né, e não tem muita diferença, né, pegando os diferentes modelos, a gente não vai ter grandes mudanças, né, em relação a comprimento, altura, envergadura, tá? Então aqui a gente pega o C90 como modelo e coloca aqui as informações de comprimento e dimensão. Sempre que for necessária a consulta, será que entra ou não no hangar, enfim, ou naquele ponto específico do pátio que está apertado e tal. Então a gente pega o manual de manutenção atualizado e lá sim a nossa fonte de consulta segura, né, e prevista para que a gente faça essa consulta e a partir daí tome a decisão de pode colocar no hangar ou pode colocar em determinado ponto do pátio que as dimensões da aeronave permitem a posicionamento da aeronave naquele ponto específico ou no hangar, tá ok? Então, considerando o C90, o comprimento 2,82 metros, a altura 4,33 metros. Então aí a gente começa a ter uma ideia do tamanho, né, da aeronave com que estamos nos familiarizando, tá certo? Envergadura 15,33 metros, então comprimento 10,83, altura 4,33, envergadura 15,33. Então são as principais medidas aí dimensionais dos modelos de aeronave C90, certo? Aqui já o modelo com o conjunto quadripá, que se popularizou, podemos colocar nesses termos, né? Mesmo os aeronaves sendo de fábrica com o conjunto de 3 pás, depois substituíram para o conjunto quadripá por ser mais eficiente, menos ruído, né? O melhor desempenho, uma série de vantagens aí, o conjunto de hélice quadrupá quando comparado com o conjunto de hélice tripá, ok? Então, detalhes da nacelle ovalada, né, que tem uma pequena área de atrito, né, com fluxo de ar, um formato aerodinâmico, reduzindo ao máximo, né, o arrasto que poderia ser produzido, né, por um perfil ali de nacelle, né, como outros fabricantes utilizam ali. A estrutura, toda a estrutura da aeronave então é metálica,
asa baixa, motor turbohélice, uma aeronave bimotora e o conjunto de trem de pouso retrátil. A fuselagem é do tipo convencional, como já tratamos, exceto a versão F90, né? As demais versões, todas elas com empenagem tipo convencional, estrutura semi-monocoque, também já tipificamos isso aí. Fabricada com liga de alumínio de alta resistência, o formato básico de corte transversal da cabine foi determinado por um conjunto favorável de fatores compostos pelo conforto dos passageiros e pelo eficiente desempenho em voo de cruzeiro. O perfil da cabine é um quadrado ovalado. Os passageiros podem sentar-se confortavelmente sem a necessidade de inclinar as cabeças devido ao formato das paredes. Então essa é uma grande característica da aeronave King Air. Observando aqui a posição de passageiros, diferente de algumas aeronaves, né, onde tentam se otimizar ali espaço, enfim, e o formato, né, da fuselagem ele é mais redondo, não é como a própria Beech Aircraft, né, classifica aqui, né, um formato os passageiros sentados num formato, vou voltar aqui para botar o termo apropriado aqui, né? Cabine com quadrado ovalado, esse é o termo que eu estava procurando, um quadrado ovalado, tá certo? Então esse formato, esse tipo de construção de fuselagem acaba se tornando mais confortável para os passageiros, né, que é o público-alvo da operação da aeronave. Então, diferente de outras aeronaves que não adotam esse perfil quadrado ovalado, com uma curvatura mais fechada ali, estou exagerando, obviamente, né? Mas os passageiros, em alguns casos, têm que voar o tempo todo ali com a cabeça um pouquinho inclinada, bem que falando em década de 60, 70, ainda a gente observava esse tipo, né, de construção. Atualmente, hoje em dia, dificilmente a gente vai encontrar alguma aeronave, né, que queira ser empregada para transporte, né, executivo, transporte de passageiros aí, onde o conforto não seja, né, priorizado, né, é um dos itens mais importantes para esse público-alvo aí, né, que vão operar, que vão adquirir essas aeronaves. Então é um ponto onde todos, né, hoje em dia já estão atualizados, mas a Beech Aircraft lá na década de 60 já se preocupou com isso e desde lá vem, né, sendo sinônimo aí de conforto, robustez e todas as demais características que a gente vem apontando aí, tá certo? Então, já na década de 60, a Beech Aircraft já estava à frente, né, dos seus concorrentes com esse tipo de formato de fuselagem, onde os ocupantes, né, tinham essa sensação de conforto, de espaço, tá certo? Então, os passageiros podem sentar-se confortavelmente, sem necessidade de inclinar as cabeças, né, devido ao formato das paredes. O piso é plano, de uma extremidade a outra grande característica, né, das aeronaves King Air. Esse piso plano, né, facilita a entrada e a saída dos passageiros da cabine. As aeronaves da série C90 são certificadas para um máximo de 10 pessoas, tem uma configuração de possível transporte de até 10, né? Mas a versão, né, a configuração padrão, né, priorizando aí o conforto, é para 6 passageiros mais 2 tripulantes, tá ok? A configuração mais popular proporciona lugares confortáveis, né, para 6 passageiros e mais 2 tripulantes, como acabei de mencionar. Então aqui representadas essas configurações, né, essa bastante comum, 4 assentos, né, sendo 2 voltados para trás, 2 para frente, mais um alinhado com a porta de embarque e desembarque, mais um assento na área de transporte de bagagem ali, tá certo? Esse aqui não utiliza... as versões atuais dessas poltronas têm até um giro, né, elas giram 360 graus ali, e tornando ainda mais confortável, né? Então, durante a operação ali, né, pode ser feita até reuniões corporativas ali no interior da aeronave, enfim. Então, bastante conforto, né, para 6 ocupantes aí nessa configuração das aeronaves C90. Aqui uma outra configuração onde as poltronas, né, não são tão confortáveis, né, como o modelo ali giratório, enfim, mas acomodam-se 5 passageiros na cabine, mais um assento na parte traseira, no compartimento de bagagem ali da aeronave. Essa é a versão, né, para até 10 ocupantes, onde são colocados assentos, né, e todos eles, os ocupantes, né, ficam voltados, sentados, né, voltados um para a lateral do outro ali. Então, nessa configuração onde o conforto não é tão priorizado,
mais pessoas podem ser transportadas ali no interior da aeronave. Mas, disparado, né, a maioria das aeronaves da família C-90, né, utiliza essa configuração para 6 PACs e mais 2 tripulantes. Fechou? As configurações, eles são equipados com 2 motores, aí as diferentes versões, né, desde o dos PT6 Alpha -6, -20, 21, 28, fabricados pela Pratt & Whitney, motores de 550 e 680 SHP. Além das configurações padronizadas da aeronave, a BIT oferece vários itens opcionais que são disponíveis, obviamente, a custos adicionais. As últimas versões, né, GT, GTI e GTX, essas já saíram equipadas com o 135 Alpha. O F também saiu, o F, né, versão F90, que saiu com empenagem em T, também saiu com o motor 135 Alpha. Então, um modelo bastante interessante aí da série C90, tá certo? Mas são detalhes ali, fabricante de hélice, Hartzell, né, modelo, acionamento, então são características que a gente vai acabar abordando mais à frente quando for falar de motor e hélice também. Performance, então peso máximo aqui até o C90, né, depois lá no E90, aqui houve um ganho, né, de desempenho. Então aqui em libras, né, mas para relacionar libras para quilos é só multiplicar por 0,45, a gente já tem a relação direta para quilo, a conversão, melhor dizendo, né, direto para quilo ali. Mas peso de rampa, decolagem e pouso, obviamente, né, com a mudança do motor traço 20 para o traço 28, de 550 para 680 SHP, a gente teve melhoria na performance. Aqui não está considerado, mas se a gente for pegar os motores ali com o motor traço 135, são 750 SHP, obviamente teremos novos valores ali de peso de rampa, decolagem, pouso. Então todas essas evoluções, né, essas modificações nas diferentes versões, né, vão sendo representadas aí em melhorias, né, em ganhos de desempenho e performance nas capacidades da aeronave, obviamente, ok? Entrando nas generalidades da aeronave, portas de entrada e saída de cabine de emergência. Então, uma única porta de entrada, o que é característico e típico, né, das aeronaves King Air. Então, apenas uma única porta de entrada e saída para tripulantes e também passageiros. Só uma porta de acesso. E mais uma saída de emergência, né, obviamente em caso de emergência. Então, uma única porta de entrada com degraus de entrada e saída da cabine encontra-se instalada, então, do lado esquerdo da fuselagem, logo atrás da asa esquerda, bem no bordo de fuga da asa esquerda, quase que tangenciando ali a linha do flap, a gente encontra então essa porta que proporciona ali o embarque e desembarque da aeronave, a única porta de acesso, né, para a aeronave. Bom, ela abre-se então para baixo, fixada na parte inferior. 2 dos 3 degraus são móveis automaticamente, então quando ela é recolhida eles baixam para ocupar menos área interna da aeronave, quando essa porta desce eles rebatem, né, descem e formam ali os degraus, né, para que os passageiros, ocupantes, tripulantes tenham acesso ao interior da aeronave. Então esse movimento para baixo e para cima desses 2 degraus ele é automático, não requer nenhum tipo de comando ali, tá? Ele se retrai em direção à porta quando ela fica na posição fechada. Uma plataforma de recolhimento automático se estende quando a porta se abre, proporcionando uma plataforma para proteção do selo da porta, ok? Então aqui na lateral esquerda da aeronave, pouco atrás da linha traseira da asa esquerda, do lado esquerdo da aeronave, a gente então tem a porta de acesso ao interior da aeronave. Então são 3 degraus, sendo que os 2 primeiros aqui são retráteis e o seu movimento de retração e de extensão é automático, tá? Então algumas aeronaves a gente vai ver que só tem um corrimão, em outras aeronaves já tem 2, tá? Então esses 2 corrimões aqui, 2 suportes, né, foram disponibilizados a partir do C90 Bravo, tá? Antes do C90 era só esse modelo aqui com apenas um corrimão, tá ok? Então além desses 2 corrimões aqui que auxiliam, né, o embarque e desembarque, a gente vê instalado aqui um amortecedor hidráulico, que permite que a porta desça gradualmente durante a sua abertura. É importante que não mais do que uma pessoa esteja no degrau da porta ao mesmo tempo, pois um peso excessivo pode causar um dano estrutural à porta. Então a porta ela é presa, né, na parte inferior aqui e mais de um ocupante, né, esse excesso de peso com o tempo vai provocando, né, um sobreesforço nos pontos de fixação ali que pode trazer algum dano estrutural, obviamente, para o conjunto. Então, tem a recomendação, tem as observações, né?
sempre uma pessoa de cada vez, né, acessa os degraus aqui para embarcar na aeronave, tá ok? Amortecedor facilita quando a gente abre a porta, né, puxa, ela vem descendo gradualmente, não é uma descida brusca. E também na hora de subir, o amortecedor também segura e não deixa, né, um movimento brusco de fechamento da porta ali. Então ele atua como o próprio nome sugere, né, amortecedor, para amortecer os dois movimentos, tanto para a abertura como para o fechamento da porta. Aqui então mais alguns detalhes. Então os dois corrimãos, né, que auxiliam ali embarque e desembarque, 3 degraus, sendo que os dois primeiros aqui são retráteis, né? Então a gente pode ver que eles têm um movimento, né, para baixo e para cima. Quando a porta é recolhida, eles descem, né, recolhem para baixo, ocupando menos espaço no interior da cabine. Quando a porta desce, então eles distendem, né, formando então os 3 degraus que vão permitir o acesso para o interior da aeronave. Vou colocar nesses termos ali. Já vamos começar a tratar do mecanismo de fechamento e travamento de porta, né? Lá em pressurização a gente vai voltar a falar, tem um selo, né, que vai permitir a vedação aqui, para permitir a pressurização do interior da aeronave, aqui sem os acabamentos ali, então a gente consegue ver os mecanismos internos ali do mecanismo de fechamento e travamento da porta. Então a gente já consegue ver que ela vai ter 2 pinos na lateral, né, esquerda, 2 pinos na lateral direita e 2 pinos na parte superior ali. Então 6 pinos travam, né, trancam a porta em relação à fuselagem ali, as linguetas que são projetadas ali para travamento e fechamento da porta em relação ao seu quadro de instalação ali na fuselagem. A porta de saída de emergência fica localizada na terceira janela, né? Nos modelos A90, essa janela ficava do lado esquerdo, do mesmo lado da porta de embarque e desembarque, e a partir do B90, aí essa janela foi para o lado direito, na terceira janela, só que na lateral direita da aeronave. E a partir daí, os demais modelos, versões C90, a porta de saída de emergência sempre na lateral direita da aeronave, né, um lado contrário da porta de embarque e desembarque, ok? Essa porta de embarque e desembarque, né, ela pode ser aberta e fechada de dentro para fora, de fora para dentro. Então, o mecanismo de fechamento e travamento, né, funciona tanto sendo atuado de dentro ou sendo atuado de fora. Então, para abrir a porta, né, por dentro, pressione o botão e gire a maçaneta. Para abrir a porta por fora, também pressione o botão e gire a maçaneta. Tá? Para fechar a porta por dentro e para fechar a porta por fora, internamente também tem meios ali para a gente verificar se a porta está realmente fechada e travada, tá? Então já falamos do detalhe da porta de saída de emergência, que inicialmente, né, no A90 ela ficava do lado esquerdo e a partir do B90 ela já foi para o lado direito da fuselagem e a partir daí acompanha toda a série, os demais modelos da série C90 com a porta ou janela, como preferirem, né, de emergência, na lateral direita da fuselagem, ok? Então aqui a gente já vê um B90 e a porta de saída de emergência na terceira janela do lado direito, né? Pode ver que o lado esquerdo aqui não tem mais a saída de emergência como na 90. A partir do B90, a saída de emergência foi para o lado direito da fuselagem, ok? Mecanismo de travamento da porta. Então ele é operado por 2 maçanetas colocadas verticalmente, uma acessível pelo lado de dentro e a outra pelo lado de fora da porta. O conjunto é o mesmo, né? O acesso é que tem um acesso por lado de dentro e outro pelo lado de fora, tá? As maçanetas interior e exterior são interligadas mecanicamente, né? Como eu acabei de mencionar. Nunca tente destravar ou verificar a segurança da porta durante o voo, tá? Essa é uma observação bastante importante, vai estar no POH também lá. Se a luz cabin door acender durante o voo, ou se o piloto tiver alguma razão para suspeitar de que essa porta não está seguramente travada, a pressão interna da cabine tem que ser reduzida a 0. Depois que o avião estiver seguramente pousado, somente um membro da tripulação que vai poder ir lá e verificar a segurança da porta. Então, durante o voo, já com a aeronave pressurizada, não podemos fazer essa verificação, abrir e fechar, tentar abrir e fechar, só depois da aeronave pousada com, né, a aeronave despressurizada que a gente vai poder fazer essa verificação da porta aí, ok? Então aqui internamente a gente tem esse quadro, né? Quando a maçaneta está na posição travada, o braço deve estar em torno do pino como mostrado.
Então, quando a gente é um acrílico, e é justamente para a gente poder ver aqui o braço da maçaneta envolvendo o pino de travamento, tá? Então, quando a gente vê essa imagem aqui do braço vermelho envolvendo o pino de travamento, então a porta está fechada e travada. Se a gente bater o olho e o braço de travamento não estiver em torno do pino de travamento, a porta não está fechada e não está travada, ok? Então, a checagem, né, pela parte interna da aeronave, a gente olha aqui nesse círculo do acrílico aqui, e é essa imagem que a gente tem que ver para certificar que a porta está fechada e travada. Além dessa indicação, né, na parte central aqui da porta, ó, temos nesses 4 pontos aqui, ó, 2 mais inferiores, 2 mais superiores ali, essa indicação visual. Então, quando as linguetas estão projetadas, ou seja, né, elas estão travando a porta, a gente sempre vai ver o traço em verde aqui, tá? Então, visualmente, a gente também bate o olho nos 4 pontos aqui, vendo a tarja verde aqui, então, as linguetas, né, estão travadas, elas estão projetadas, estão travando a porta na sua posição fechada e travada. Tranquilo? Então, além da indicação central aqui no acrílico, temos ainda essa indicação dos tracejados em verde ali dos pinos de travamento, as linguetas, né, de travamento ali da porta em relação à fuselagem. Fechou? Bagageiro. Então, nos modelos C90, existe lá um compartimento opcional no nariz da aeronave, tem uma capacidade de 16 pés cúbicos, né, o qual é acessível através de uma pequena porta localizada. Essa porta, o acesso, né, essa porta é na lateral esquerda da aeronave. Esse compartimento é limitado, capacidade, né, de carga dele é de 350 libras, com 16 pés cúbicos, e nessa disponibilidade de peso aqui está incluído o peso dos equipamentos de aviônicos dentro do compartimento. Então, para a maioria dos modelos de aeronave C90, esse bagageiro é onde está instalado os equipamentos de aviônicos e alguns instrumentos ali do painel. Tá? Então, não tem capacidade de transporte de bagagem. Né? Todo o espaço dele é ocupado com equipamentos que são utilizados. A própria foto aqui já nos demonstra isso. Tá? Então está aqui o bagageiro aqui do lado esquerdo, uma vez aberto. No interior dele, a gente vai encontrar diversos equipamentos ali, principalmente do sistema de aviônicos. Com a evolução dos sistemas aviônicos, né, os componentes de estado sólido, então o tamanho e o peso desses componentes tem diminuído. Né, e nas versões mais recentes, até consegue-se utilizar, né, alguma área desse bagageiro no nariz da aeronave, onde a gente tem acesso aqui pela lateral esquerda. Dentro desse bagageiro, a gente também acessa ali o reservatório do fluido de freio. Depois, mais quando a gente for falar lá de trem de pouso e sistema de freio, a gente vai voltar a falar do bagageiro aqui e também do reservatório aqui do fluido de freio. Tranquilo? Então, quando a porta do compartimento não estiver bem fechada, a luz Backdoor Open, né, vai estar acesa no painel, indicando então que essa porta não está travada, não está fechada e travada. Cabine, interior da cabine então é pressurizada, teremos aí um sistema só sobre a parte pneumática, sobre o sistema de pressurização, né? Então essa fuselagem, né, a parte pressurizada, também chamada de vaso de pressão, consiste na cabine de pilotagem, área dos assentos de passageiros e também na área traseira de bagagem. Então da parede traseira lá da compartimento de bagagem até a parede de fogo ali do painel, formam o vaso de pressão, a área pressurizada da aeronave. Né? A cabine de comando contém 2 assentos, lado a lado, para piloto e copiloto. Tipicamente, para o emprego de voos corporativos, a cabine de passageiro é arranjada para um total de 5 passageiros, e na área traseira pode ser instalado um lavatório, né, um banheiro ali, fica lá no compartimento traseiro da aeronave com assento estofado, que pode ser usado como um sexto assento, pode levar um passageiro também nessa posição. Então, desde a parede de fogo dianteira ali do painel de instrumentos até a parede de fogo traseira, tá? No compartimento de bagagem, forma então o vaso de pressão, a área pressurizada da aeronave. Então, compartimento da cabine de passageiros e o bagageiro traseiro, né, onde podemos ter ali um lavatório, né, um banheiro opcional, um lavatório também opcional, dependendo do emprego, do tipo de operação da aeronave, aí são opcionais que podem ser incluídos aí na aeronave, tá certo? Então aqui uma visão, né, da configuração padrão, piloto, copiloto, 5 ocupantes na cabine de passageiros, aqui não ilustrou a de bagagem, né, mas podemos instalar mais um assento na parte traseira aí,
aumentando a capacidade então de transporte de até 6 passageiros e mais 2 tripulantes, né, na série de aeronaves C-90 séries, ok? Então aqui nessa área nesse compartimento traseiro, nesse bagageiro, né, um típico assento, né, estofado, tem os cintos de segurança, então transporta um passageiro normalmente. O único detalhe é que ele está na área traseira. Em algumas aeronaves, esse assento traseiro, né, ele tem duas funções. Ele serve como assento para passageiro e ele serve também como sanitário, tá? É só levantar a parte estofada e tem acesso aqui a um sanitário. Abaixo, né, tem ali o reservatório com, né, o líquido lá, que, né, já decompõe ali as partículas orgânicas, enfim. Então a gente já tem. Aí depois tem que fazer a remoção pela lateral, né, fazer toda aquela parte de descontaminação e tudo mais ali da parte de banheiros, né, para esse tipo de operação. A característica também das aeronaves King Air, nessa área traseira, né, para urinar, né, também tem esse tubo de acesso aqui, tá? Então a gente consegue puxar esse tubo para fora e numa situação ali em que tem que urinar, né, é possível urinar por esse tubo e ele vai direcionar, né, a urina ali também para o mesmo depósito ali do assento sanitário que fica sobre o assento do sexto ocupante ali, do sexto passageiro que fica na área de bagagem, tá ok? Então são todos opcionais, né, uma vez não instalados, então a gente só vai ter o assento opcional, né, que pode ser instalado nessa área. Mas é muito comum essa configuração aqui, que numa eventual necessidade durante a operação tem essa possibilidade, né, de utilizar o sanitário ali nessa situação em voo, tranquilo? E os demais espaços são utilizados, né, para bagagens, para cargas, então tem pontos ali para amarração, cortinas, então tem nessa situação também de ter que utilizar o sanitário, né, durante o voo, tem uma cortina, então a gente pode fechar para ter um pouco de privacidade ali. Então tudo isso é devidamente pensado e projetado, né, para se criar um pouquinho de privacidade ali, ok? Bom, outras áreas mais atrás, definidas como nessa área do bagageiro também, essa área também é pressurizada, por isso é possível transportar mais um passageiro, obviamente, né? Tem a capacidade ali de 53,5 pés cúbicos, serve para acomodar carga, bagagem e até itens de vestuário, né, dá para pôr cabide ali, tem uma série de mobiliários, né, que podem ser instalados, né, já padrão, para diferentes usos, né, desde um lavatório, uma pequena cozinha, né, para acomodar cargas, né, ou apenas né, sem mobiliário nenhum, só leva bagagem e carga, enfim, aí o operador, que dependendo das suas necessidades de operação, ele vai adaptar, obviamente, essa área da maneira mais adequada, com o mobiliário mais adequado para a sua operação, tranquilo? O interessante é que tudo fica acessível durante o voo, mesmo bagagem, vestuário, né, seja qual tipo de operação for priorizada nessa área traseira, tudo fica acessível, né, durante a operação, tá certo? Faz parte do mesmo ambiente ali. A localização da área de bagagem, perto da porta de entrada, facilita, né, o acesso, né, tanto para embarque e desembarque dessas cargas, materiais, bagagens, enfim, como fica bem do lado da porta, facilita também o embarque e desembarque, né. Em caso de operação especial, todos os itens, tais como os bancos, paredes, divisórias, lavatórios, podem ser rapidamente removidos para uma configuração de aeronave para transporte de carga. É um mobiliário, né? Então ele não é fixo, né? Todo ele é instalado, então pode ser instalado, pode ser removido, então a gente tem uma certa versatilidade ali, né, para mudar, né, o tipo de configuração da aeronave para diferentes usos, né? Inclusive no Brasil, não só no Brasil, né, muitos países aí mundo afora, uma das aplicações que vem crescendo, né, com o King Air é o transporte aeromédico. Então, a remoção de assentos, o instale de kits, né, de macas ali, com equipamentos de auxílio à vida ali, oxigênio, né, desfibrilador, né, os monitores, então, verdadeiras UTIs aéreas. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o King Air é uma aeronave que tem não sei se uma certa demanda é o termo mais adequado, mas é um projeto, uma aeronave que se adapta bem a esse tipo de operação e devido à sua robustez e à capacidade de pouso, né, em pistas não preparadas, o pouso e decolagem em pista curta
tem tornado, né, o King Air bastante atrativo para esse tipo de operação, tá? E a gente vê crescendo nessas aeronaves convertidas para esse tipo de operação de transporte aeromédico, tá? Em caso de operação especial, todos os itens, né, podem ser removidos e a gente consegue reconfigurar a aeronave, né? Daí eu entrei no exemplo aí do transporte aeromédico, né, que é bastante comum no King Air também. Então aqui uma foto de uma típica aeronave, né, C-90, então os assentos, as poltronas, né, com os braços retráteis aqui, mesas retráteis também nas laterais, porta-copos, hoje tem entradas USB, tomadas normais, né, ali a parte do mobiliário, o quinto assento, o sexto assento com sanitário na parte inferior, tem a parte mobiliário lá para cabides, né, levar malas, bagagens, cargas, né, então bastante versátil o interior da aeronave, piso plano, formato quadrado ovalado, né, bastante confortável, bastante amplo, bastante funcional, e daí o número, né, de aeronaves em operação aí há décadas e décadas, né, com bastante eficiência, bastante confiabilidade, principalmente do seu público, né? Normalmente quem opera um King Air troca por outro, né? Bastante comum isso aí também, tamanha a confiabilidade, né, tamanha a sensação de conforto e robustez que a aeronave transmite aí para os seus proprietários, para os seus operadores, né, os seus ocupantes aí. Cabine de comando, então sem muito aprofundamento, é mais uma apresentação, como eu disse, então não crio uma expectativa já no início que a gente vai passar tudo sobre o painel, a gente só vai tratar das áreas do painel, tá, sem um aprofundamento nesse momento, tá? Então o arranjo interno da cabine de comando tem um desenho otimizado pelo tempo, trazendo mais eficiência e conforto à tripulação. O piloto e copiloto se sentam em poltronas individuais, lado esquerdo piloto, lado direito copiloto, ficam lado a lado, separados pelo pedestal de controle e o painel de controle e o console de manetes mais à frente aqui. Os assentos são ajustáveis verticalmente, então eles têm, né, um ajuste longitudinal ali para ajuste de tamanho, né, diferentes tamanhos dos tripulantes. Cintos de segurança individuais captam os movimentos de inércia, todos carretel de inércia são atuados com travamento sobre movimentos bruscos. Então, painel de controle, pedestal de manetes, console central, pedais, acionamento de freio e leme, manches, né, instrumentação de motor, parte de aviônicos, instrumentos de voo, piloto, copiloto, luzes de aviso, né, aqui o subpainel do lado esquerdo, subpainel do lado direito, painel de circuit breaks, painel de combustível, então tudo isso aí a gente vai pontualmente, né, vai apresentando para que a gente vá se familiarizando, né, com esse particionamento, né, as áreas ali no cockpit da aeronave. Então a configuração geral da cabine de comando mostra a localização dos instrumentos e controles, comandos e controles duplos convencionais, tal que a aeronave possa ser comandada tanto pelo piloto como pelo copiloto. Os controles e instrumentos são organizados convenientemente ao lado esquerdo da cabine, a fim de proporcionar a operação de um único piloto. Os instrumentos duplicados do lado direito para a operação do segundo tripulante, o copiloto. Então foi tudo pensado, projetado, né? A aeronave pode ser pilotada, comandada tanto por quem estiver do lado esquerdo como por quem estiver do lado direito. Obviamente a maioria dos instrumentos, né, ficam do lado esquerdo, né, acesso ali ao comandante da aeronave, o piloto. Todo o controle de painel de combustível, a parte de instrumentação do lado do piloto ela é mais completa, né? Do lado do copiloto normalmente é só os instrumentos básicos, mas numa eventual necessidade, a navegação, a pilotagem da aeronave pode ser realizada também pelos comandos, né, pelo posto de pilotagem do lado direito do cockpit, tá certo? Instrumentação de motor, parte de aviônicos, console de manetes, pedais, painel de circuit break, então tudo isso aí a gente pontualmente depois vai detalhando. O overhead panel também, o painel sobre cabeça, né? Parte de iluminação, limpador de para-brisa, controle de amperagem, sistema de degelo, então tudo também nesse overhead panel, painel superior ali. O painel de controle de combustível fica do lado esquerdo, então, né, ao alcance ali do piloto, próximo do piloto. Ele tem ali os indicadores de quantidade de combustível, interruptores, válvulas de controle, né, válvulas de corte e também a parte de alimentação cruzada. No sistema de combustível, depois a gente vai voltar a falar e vem detalhes ali
as funcionalidades, né, que a gente encontra aqui nesse painel que fica instalado do lado esquerdo do cockpit para acesso do piloto, do comandante da aeronave, tá certo? Então aqui mais algumas fotos ilustrando. Então, assento da esquerda e o painel de controle e monitoramento ali de combustível fica ali do lado esquerdo da aeronave, acessível ao piloto, tá certo? O painel de instrumentos. O painel de instrumentos contém instrumentos de voo, no motor e painel de aviônicos, né? Então, instrumentos de voo, instrumentos de motor e instrumentos aviônicos. Os instrumentos do motor são montados em duas colunas verticais, próximo ao painel de aviônicos, são essas duas colunas aqui, né? O painel de aviônicos no centro contém os instrumentos de rádio, comunicação, com 1, com 2, navegação, ADF, VOR, transporte, unidade de radar meteorológico, que é até complexo, né, falar sobre o painel de aviônicos, que hoje temos várias, né, consoles disponíveis de aviônicos, né, desde os mais simples analógicos até o mais atual aí da Collins, né, o Fusion, enfim, todo o sistema já Glass Cockpit com MFD, PFD, tá? Então é bastante complexo devido à grande variedade de marcas e versões e gerações de equipamentos ao longo, né, das 6 décadas aí de operação dessas aeronaves, tá ok? Então, painéis de instrumentos de voo, piloto, copiloto, instrumentos de motor, as duas colunas, né? E também a central aqui de aviônicos. Subpainel do lado esquerdo, subpainel do lado direito a gente vai falar mais à frente também. Então, uma versão padrão, né? Painel analógico e a última versão de painel do GTX ali, ó, onde ele já compartilha a mesma suite de aviônicos, né, que é utilizada no seu irmão maior, né, no King 350, a gente vê instalada também no GTX, tá? Então a sofisticada aviônica Rockwell Collins da ProLine Fusion, né? Então painéis, né, de telas de cristal líquido ali, telas LCD, onde vamos ter todas as funcionalidades, né, que antes eram dezenas, né, de instrumentos analógicos, todas as informações, né, concentradas agora em telas LCD, 3 displays de telas LCD ali num rack, né, num console ali de Glass Cockpit, né, um novo conceito que já vem sendo adotado, né, pelos principais concorrentes aí, e a Bit, né, não poderia ficar de fora também. Tem, né, uma console bastante atualizada ali com relação à parte de aviônicos também, tá certo? Bom, no painel inferior central fica o pedestal e o quadrante de controles do motor, contendo a alavanca de acionamento de flaps, botões de compensador, de aileron, de leme, painel e controle de pressurização, diretor de voo, piloto automático, alguns disjuntores, todos montados nesse pedestal. Do lado direito, do lado do copiloto, vai ter o painel principal de disjuntores, os fusíveis, né? E os instrumentos do motor movidos por corrente alternada. Nesse painel encontra a maioria dos disjuntores do circuito elétrico da aeronave. Então, pedestal de manetes, console central, aqui a alavanca do acionamento e emergência, né, da extensão do conjunto de trem de pouso, que a gente vai falar mais à frente sobre isso aí também. Mas console central, pedestal de manetes na parte central aqui, separando, né, o assento do piloto e copiloto. Ok? Então, ali o controle de pressurização, manetes, os controles, né, dos compensadores dos comandos primários, os profundores, aqui é o aileron e aqui é do leme de direção. Confirmando, né? Pedestal de manetes, painel, o console central, onde teremos ali os controles, né, de pressurização, PA, EFIS e tudo mais ali na parte central. Então ali, ó, esses instrumentos, né, na frente do pedestal de manetes. Esse aqui é o indicador de posição dos flaps. Aqui a gente tem o climb da cabine, o climb de pressurização da cabine, e aqui o indicador diferencial de pressão da cabine. Então, ambos do sistema de pressurização da aeronave. A gente vem para as manetes de potência motor esquerdo e direito, manete de hélice de motor esquerdo e direito, manete de combustível motor esquerdo e direito. Aí depois a gente vem aqui para o compensador do profundor, o 11 é o compensador do aileron, e o 12 compensador do leme. E aqui o atuador do flap. Tranquilo? Então são os componentes aqui desse pedestal
central da aeronave. Do lado direito, né, do piloto, do lado do copiloto aqui, a gente tem o quadro principal de circuit breaker, disjuntores, né, do sistema elétrico da aeronave. Então, nesse momento é só a apresentação de posição para a gente se entender ali no cockpit, tá ok? Logo abaixo do painel de instrumentos, a gente vai ter o painel inferior do lado do piloto, que fica do lado esquerdo, né, e do lado direito o painel inferior do copiloto, que fica do lado direito do painel. Esses controles do sistema da aeronave, chaves, né, chaves principais, controles de trem de pouso, mostradores de pressão, sucção, oxigênio, todos eles ficam localizados nesse painel inferior do lado esquerdo ali, no alcance do piloto. A alavanca da fonte de ar estático fica montado logo abaixo do mostrador de pressão de oxigênio. Então, painel de instrumento do piloto, painel de instrumento do copiloto, instrumentação de motor, aviônicos. Aí no subpainel, do lado esquerdo, temos as chaves, né, principais de controle de vários sistemas da aeronave, tanto no subpainel esquerdo quanto no subpainel direito. Do lado direito, que é o lado do copiloto, basicamente é o controle de environmental, tá? Então, o controle de ar-condicionado, de aquecimento de cabine e de ventilação de cabine. Basicamente é isso. Além de alguns indicadores ali, orímetro, né? Pressão de sucção, né? Algumas pequenas indicações ali, mas basicamente do lado do copiloto a indicação, controle dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado da aeronave. Todos os demais controles aí vão ficar no subpainel do lado esquerdo do piloto, tá? Desde acionamento de trem de pouso, sistema de oxigênio, aí vem toda a parte, né, elétrica, as master suites, degelo, né, todos esses demais sistemas ficam nesse subpainel do lado esquerdo aqui, acessível para o piloto da aeronave, ok? Então aqui só ilustrando, então do lado esquerdo, né, a parte de elétrica, aqui a parte de trem de pouso, ainda tudo do lado esquerdo, né, algumas luzes, né, provavelmente as luzes de táxi de pouso, né, e vem mais ali a parte de de-ice, antigelo, né, todos os controles ficam ali nesse painel acessível ali do lado do piloto. Do lado do copiloto, né, do lado direito, no subpainel direito, aí vamos ter ali o controle, né, de cabine, environmental, aquecimento, né, aquecimento, ar-conde e ventilação de cabine, tá ok? No sobrepainel ali, no parasol, né, temos as luzes anunciadoras, as luzes de alarme, né, as luzes de aviso, vermelhas, âmbares, verde, tá ok? E os masters, né, também de indicação. Então, o sistema de luz e aviso anunciadores consiste de um painel anunciador centralmente localizado, né, no parasol ali do painel de controle, um painel anunciador e interruptor tipo pressione para testar, push to test, uma luz de advertência de falha, os anunciadores são do tipo de leitura rápida, sempre que ocorrer uma condição comum ou anormal no sistema, é gerado um sinal, uma luz de advertência apropriada vai acender. Uma iluminação de luz verde ou amarela no painel anunciador não vai acionar o sistema de advertência, depende da versão da aeronave, né? A luz vermelha, sim, para todas as versões, vai acionar um alerta, vai ter uma buzina, né? Vai ter um alarme sonoro junto com um alarme visual ali, padrão. Nos modelos, né, número de série a partir do 1353 em diante, além de uma luz de alerta, né, vermelha, quando acender uma luz âmbar, também vai acender uma luz de alerta, tá? Pode ver que essa luz ela fica bem no nível do olho ali do piloto. As aeronaves atuais, né, tem tanto a luz de indicação de alerta, alarme vermelho e âmbar, né, do lado esquerdo, como do lado direito do painel, tá? Então, uma luz vermelha acendeu aqui, vai ter uma buzina e essa luz vermelha fica piscando aqui na frente do piloto, em algumas aeronaves na frente do copiloto aqui também. Para ela parar de piscar, eu tenho que vir e apertar a luz vermelha, aí ela para de piscar. Caso ocorra um outro alarme, né, ela volta a piscar. Se ela fica piscando vermelho, o piloto não desativa, pode acender né, ultrapassar um outro parâmetro, ele não vai ser avisado desse parâmetro seguinte. Daí a importância dele ir lá e pressionar, né, a luz para ela parar de piscar, para ela ficar armada de novo, caso algum parâmetro, né, alguma outra luz vermelha seja acionada. Então, a partir das aeronaves do número de série 1353, tá, não só tem o alerta de luz vermelha, como também de luz âmbar, tá? Ambas têm o mesmo sistema, acendeu uma luz âmbar, a luz âmbar aqui vai ficar piscando, só quando eu for lá e pressionar, né, a face da luz é que ela para de piscar.
E aqui do lado tem, né, o interruptor de teste, pressionando ele, todas as luzes vão acender, né, além das luzes anunciadoras aqui também. Então a gente testa para ver se tem alguma queimada, alguma inoperante, né, pressionando o botão de teste ali na lateral, né, o painel Master Caution, ok? Então, não vamos aprofundar, né, a distribuição de painel, vai depender aí da versão da aeronave, né, equipamentos opcionais instalados ou não, mas não diferente, né, das demais aeronaves, segue o mesmo padrão, né, de funcionamento. Então, parâmetros críticos, né, que requerem uma ação imediata do piloto são as luzes vermelhas, né, que vão acender, vão ter um alarme aural, um alarme visual, uma luz, né, piscando ali, para chamar a atenção então dos tripulantes ali para que aquele sistema, né, aquele parâmetro ali que está fora, né, da sua margem de operação requer, né, uma ação imediata para correção ou uma ação de emergência, um pouso imediato, alguma ação no sentido de reverter aquela situação de emergência, tá ok? As luzes âmbares, né, avisam um mau funcionamento, mas não necessariamente requerem uma ação imediata. E luzes verdes são luzes de aviso, né, verdes ou brancas, né, mas no caso do C90 é luz verde, tá? Só são indicação, são parâmetros ali, mas não requerem nenhuma ação imediata também, ok? Painel superior, overheat, né, fica no topo ali, na área central, no teto do cockpit, fica entre o piloto e o copiloto. Nesse painel ficam os controles de luzes internas e externas, reostatos, né, controles de luz de instrumentos da cabine, as luzes convenientes para ambos os tripulantes, controle de limpeza de para-brisa, gerador, né, o controle também de consumo, né, de amperagem ali do sistema elétrico, indicador de amperagem do sistema de degelo, luz de acompanhamento, as luzes de acompanhamento ali, monitoramento do sistema inversor, né, com o sistema CA também da aeronave, tá? Então os interruptores, né, são todos de reostato, então controla a intensidade de brilho, né, do painel de voo, painel de aviões, painel de motor, painel inferior, painel lateral, né? Então tem esses controles da iluminação interna e externa e o monitoramento ali de amperagem, né, do gerador 1, gerador 2, e também da parte de degelo e também de hélice, ok? Quando, né, tem aquecimento de hélice elétrica, a indicação da amperagem, o consumo, né, da amperagem lá que alimenta o sistema de degelo de hélice, a gente vai ter indicação ali também nesse overheat pane. Comandos de voo, então aqui é só uma pincelada, vamos ter o capítulo específico, né, falar de primário, secundário, né, flap, tem todos os do rudder bust, né, todos os demais sistemas que envolvem ali o controle de voo da aeronave. Aqui ele só apresenta, né, então a aeronave equipada aí com ailerons, né, profundores e leme de direção, cada um deles, né, vai ter os respectivos aí compensadores. Os perfis de controle são operadas por cabos hastes de controles duplos convencionais localizados a partir da cabine de comando. Então tem comando duplo lado esquerdo e direito e hastes e roldanas, né, bell cranks, vão transmitir os comandos, né, aplicados via pedais e manche, né, longitudinal e o movimento de volante para que os comandos primários, né, sejam atuados. Compensadores a gente viu que fica lá no pedestal de manetes, mas comandos de voo a gente vai ter o capítulo específico e lá a gente vai ser bastante preciso, né? Vamos entender cada uma das cadeias, né? Todas as particularidades, valor de tensão, ângulo de deflexão, tudo isso aí vai ser apresentado, tudo isso aí vai ser abordado, fechou? Quando a aeronave estiver estacionada à noite, fora de hangar ou em condições de vento, os pinos de trava do leme de direção e travas dos controles devem ser instalados para prevenir danos de superfície de controle, já entrando nessa parte final aqui das generalidades. Então, preparação de aeronave para pernoite, né, também pré-voo, então todos esses manuseios, né, da aeronave aí são apresentados nessa aula inicial, né, nesse capítulo inicial aqui de generalidades, tá? 2 itens requerem uma atenção particular. A alavanca do freio de estacionamento, tá? Fica montada abaixo do canto inferior esquerdo do painel, o subpainel do lado esquerdo ali do piloto, né? Bem na parte inferior ali, fica a alavanca de acionamento do freio de estacionamento. Depois a gente vai ver, para acionar o freio de estacionamento, o piloto tem que dar, ou o mecânico que estiver, né, tratorando, rebocando, né, movimentando a aeronave ali, a gente tem que dar umas apertadas ali nos pedais, segura apertada e a gente puxa aqui a manete de freio, a válvula vai fechar a pressão, né? Se só puxar sem ter pressionado o pedal,
não vai ter ação de frenagem lá no conjunto das rodas no trem de pouso principal, tá ok? Então, quando a gente vai movimentar a aeronave, é importante, né, que estejamos familiarizados com isso aqui, porque é um dos procedimentos mais simples aí mesmo, para auxiliares, né, mas falando de manutenção, é o tratoramento, manobra de aeronave do pátio, tira daqui, põe para lá, põe no hangar, tira do hangar. Então, para as atitudes básicas que a gente vai verificar, primeiro, um dos primeiros itens que a gente vai verificar, o freio de estacionamento está acionado ou não, tá? Então, para saber isso, a gente vai ter que entrar, né, na aeronave, lá no cockpit, sentar lá na posição do piloto e ver como é que está aqui a posição dessa essa haste de acionamento aqui do freio de emergência, né? Se ela estiver nessa, como na foto aqui, empurrada toda a frente, então o freio de estacionamento não está acionado. Se ela estiver puxada, o freio de estacionamento está acionado. Então, para movimentar a aeronave, uma das primeiras precauções é empurrar a haste de acionamento aqui do freio de estacionamento, para liberar os freios, né? Se as travas de comando estiverem instaladas, a gente já vai ilustrar essas travas de comando também. Vamos remover essas travas de comando para não causar danos nas cadeias de acionamento aí dos comandos de voo, tá? Então são as duas ações básicas para poder tratorar, movimentar a aeronave, seja por meio de um garfo com trator ou manualmente empurrando ela, né? Então, primeiro verificar aqui a posição do freio de estacionamento e depois remover as travas de comando, são as duas ações primárias ali que a gente vai adotar para essa manobra da aeronave em solo ali, tá ok? Então, a alavanca do freio de estacionamento montada abaixo do canto inferior do painel inferior, né, lado esquerdo do piloto, e a barra de trava de leme de direção montada entre os pedais e também o leme, tá ok? Então essa aqui é a trava de comando, tá? Pode ver que ela é presa na haste da base do manche, então ela trava o manche, travou o manche, não tem nenhum movimento longitudinal e nenhum movimento de volante, então o profundor está travado, a aileron está travado. Pode ver que a trava, ela contorna as 6 manetes, as 2 de potência, as 2 de hélice, as 2 de combustível, então ela mantém as 6 manetes numa posição travada, tá? E ela se prolonga e nessa versão de aeronave, tá? Ela é colocada num orifício que a gente tem na parte central do piso, aqui à frente do assento do piloto, travando a cadeia de acionamento do leme, tá? Então a gente tem profundor e aileron travado, leme travado, e as manetes, motor, hélice e combustível também travadas, tá ok? Então antes de eu movimentar a aeronave, eu vou ter que vir e remover essa trava também, tá? Esse modelo aqui de trava é das aeronaves mais atuais que eu digo é a partir de C90 já, até alguns B90 já vem com essa trava, tá? As mais antigas é esse modelo aqui, ó. Então tem a trava ali do manche, travando o profundor e a aileron, as manetes e os pedais travadas por um pino, ó. Então na base dos pedais ali a gente transpassa o pino, aí ele trava, devido à ação da corrente, ele trava ali os pedais numa posição centralizada ali, travando o leme também junto com os comandos de profundor, leme, profundor, aileron e também as manetes, tá? Então são 3 travas, mas elas são interligadas ali por uma corrente, é um fio, né? Mas nas aeronaves mais antigas era um pino nos pedais. Já nas aeronaves mais atuais, ao invés de ter o pino lá nos pedais, é um pino aqui no piso da aeronave, tá? Aí ele engrasa ali na cadeia de acionamento e o leme fica travado nessa posição. Fechou? Só voltar o texto aqui, ó. Antes de rebocar a aeronave, o freio de estacionamento deve ser liberado, a alavanca empurrada para dentro e a barra de trava do leme deve ser removida dos pedais do leme. Tá, ok? Sérios danos aos pneus, freio e sistema de direção podem ocorrer se essas travas não forem removidas. Fechou? Amarração é tudo geral, né? Não diferente das demais aeronaves, as mesmas precauções, né, vão ser adotadas ali. Então, quando o avião estiver estacionado ao relento durante os ventos fortes, ele deve ser amarrado seguramente com cobertura de proteção externa. O ideal é sempre dentro de hangar, mas se não for possível a hangaragem da aeronave, ela vai pernoitar no pátio, né, fora de hangar. Então aí a gente tomar todas as ações necessárias, independente, né, se tem mau tempo previsto ou não. Então amarrar, bloquear a aeronave. Se tiver previsto mau tempo, aí que a gente vai se cercar de todas as ações necessárias para certificar que a aeronave não vai sair da posição, não vai... Quando a gente chegar no outro dia para atender a aeronave, ela vai estar de ponta cabeça lá. Então, para evitar esses incidentes, né, até mesmo acidentes aí, a gente se cerca de todas as precauções necessárias, né? Então,
Essas precauções vão consistir em colocar os calços dianteiro e traseiro nas rodas do trem principal, na roda de trem de nariz também. Em condições severas, o freio de estacionamento vai ser acionado. Já mencionei como é acionado o freio de estacionamento. Depois, quando a gente for falar de freio lá, a gente vai voltar a falar sobre isso aí, né? Então, usando os pontos de amarração da aeronave, amarre a aeronave com correntes, cordas, né? O meio que a gente julgar mais seguro, né? O que a gente tiver ao alcance ali para fazer esse bloqueio, essa segurança do estacionamento da aeronave, dessa preparação da aeronave para a pernoite. Então, a gente pode ver que tem pontos, né? Na fuselagem, né, trem de pouso, sob as asas, né, os bloqueios já a gente vai estar falando, né. Instale as travas da superfície de controle e assegure que os flaps estão colocados, estão recolhidos, né. Prenda as hélices com as proteções apropriadas, então tem ali, né, o bloqueio de hélice. Posicionando as lâminas para baixo, considerar de 3, a de 4 também, né, para prevenir que o conjunto de hélices, né, fique girando ali com a força do vento. Esta aeronave tem o conjunto de turbinas livres, né, então o giro da hélice é livre, e o conjunto ficar girando ali, né, sem nem... Basicamente, né, se a gente não bloquear, não travar as hélices, não amarrar, melhor dizendo, não bloquear essas hélices, né, e a aeronave ficar pernoitando, né, sujeita ali a ventos, rajadas de vento, ela vai ficar movimentando. Só que todos os componentes ali da hélice de motor estão girando, mas sem lubrificação, né, e isso aí não vai fazer bem de maneira alguma para esse conjunto de motor e nem tampouco para o conjunto de hélice, tá? Então, por isso é bastante importante, independente de está previsto ou não esses fortes ventos, né, esse mau tempo, a gente sempre tem essa doutrina de bloquear a aeronave. Isso, né, doutrina de manutenção e também a doutrina de operação. Os pilotos também já faz parte do dia a dia, pós-voo dos pilotos, né, a instalação dos bloqueios ali para a aeronave ficar parada, tá certo? Então, para prevenir que rode com a força do vento. Essa aeronave tem as hélices livres que podem ser danificadas se não estiverem presas. Engrenagens, mancais do motor, quando acionados sem lubrificação, poderão ser danificados. Daí toda essa preocupação, né? Calços, bloqueios, né? Amarração, tudo isso aí para garantir a segurança do estacionamento da aeronave que está pernoitando fora de hangar, né? Bom, o avião tem cabos elétricos, conector do sistema de hélice, né? A parte de aquecimento lá, que podem ser danificados se não forem protegidos. Quando houver ventos com poeira, chuva, instale a capa protetora. Os tubos de pitot também, tomada estática e dinâmica da aeronave, têm que ser protegidas, né? A gente pode observar aqui, bem como a capa de proteção do escapamento. Então, todas as áreas da aeronave, todos os bloqueios têm que ser instalados para garantir, né? Dependendo, né, do mau tempo, do tempo, ou até mesmo o tempo de permanência da aeronave, é muito comum o pessoal fazer capas, né, para os para-brisas, os painéis para-brisas, né, alguns têm elemento de aquecimento, enfim, então a gente também tenta proteger todas essas áreas críticas mais sensíveis aí da aeronave, tá ok? Bom, o travamento do freio interno, se não usado com cautela, pode causar dano irreversível ao pneu ou à estrutura. Ao girar a aeronave, se a asa estiver livre de obstáculos, a empenagem também vai estar. O raio mínimo de giro da ponta da asa é de 2,82 metros, enquanto girando, o piloto deve assegurar que o estabilizador vertical não vai bater em nada, pois a área de rolagem mínima do cone de cauda é de 34 metros, melhor dizendo, tá? Em outras palavras, né, utilizando o freio diferencial, né, travou uma roda, né, e vai fazendo o giro, se a ponta da asa passa, né, se a ponta da asa passou no local onde o piloto está fazendo a manobra de giro, ele nem precisa se preocupar com a empenagem, que o raio, né, da empenagem é bem menor do que o da ponta da asa, tá? A gente viu que o comprimento da aeronave é 10,83 metros, né, já da asa é 15 metros, 34 centímetros lá, tá? A grande preocupação com a parte traseira é a altura, né? Então 4,34 metros ali. Então o piloto tem que se preocupar com a altura dos obstáculos, né? Pois se a ponta da asa passou, a empenagem vai passar tranquilamente. Fechou? Quando estiver taxiando, dando partida nos motores ou aquecendo os mesmos, existe uma área diretamente ao redor e atrás dos motores onde o fluxo de vento das hélices pode ser perigoso para pessoas, objetos ou aeronaves que estão estacionadas próximas, né? Então aqui, essas zonas de perigo ali, quando o motor está acionado em regime de idle, né? Então a área vermelha aqui é sujeita aos gases quentes de escapamento, né? E aqui na frente essa área laranja é para a ingestão, né? Então pode ser puxados para a hélice, né? Também bastante
até mais perigoso do que o fluxo de gases de escapamento, né, dependendo, principalmente se forem, né, os técnicos ali envolvidos, tá? E aqui são essas zonas de perigo quando o motor está em potência máxima, né? Então a gente pode ver que essas áreas são bastante ampliadas, tá? Então o fluxo de hélice, né, praticamente não tem grandes modificações, mas principalmente, né, a zona de perigo ali dos gases de escapamento é bastante ampliada, até mesmo alguns metros atrás dos profundores ali ainda a gente vai estar sujeito ali a esses gases, né, altas temperaturas que podem causar queimaduras ali, tá? Mais à frente a gente vai falar, quando tiver no sistema elétrico ali, então a tomada para conexão com a fonte externa é aqui do lado esquerdo, né? Então é um ponto crítico do King Air, né? Então quando vai ser iniciado, né, a ignição de motores, né, a fonte externa vai estar conectada e depois que os motores forem ignitados, então, né, o técnico, o pista, né, vai ter que vir desconectar. Então tem que tomar bastante cuidado que acima tem um fluxo de gás de escapamento, né, e devido à posição da tomada ali não está muito longe do raio, né, do acionamento ali das hélices. Então tem que tomar bastante cuidado, bastante precaução, né? Então quem vai realizar essa tarefa de desacoplamento da fonte externa ali tem que ter uma doutrina bastante afiada ali para evitar, né, a área de incidência ali do acionamento das hélices. Tá bastante perigoso essa ação de desconexão da tomada de fonte externa ali na aeronave. Serviço de manutenção, então lá no POH, na seção de Handling Service Maintenance, né, a gente vai encontrar ali práticas gerais de manutenção que auxiliam, né, no mantenimento aí da aeronave, tá? Então nessa seção do POH é informado aos operadores os requisitos básicos e avançados para a manutenção do King Air, para que se consiga mantê-lo, né, em condições iguais da condição de fabricação. Então pontos principais aí dessa verificação periódica da aeronave, né? Ele começa lá pelos bocais de abastecimento de combustível, né? Depois ele vai para, cadê o aqui? O reservatório de fluido de freio, depois ele vem ali para a bateria ela fica instalada no alojamento ali na raiz da asa esquerda, né, próximo da fuselagem, então tem um compartimento onde a bateria fica instalada. Extintor portátil, próximo da porta ali é o cilindro de oxigênio, do sistema de oxigênio da aeronave. O 6 aqui é a garrafa do agente de extinção de fogo dos motores, né? 7 a parte de freio, pneu, né, todas essas práticas, né, gerais de inspeção, verificação. O 8 aqui já é a verificação de nível de óleo do motor, tá? E tem um 9 ainda que é a tomada para a conexão da fonte externa ali, fica do lado externo da nacelle do motor direito ali da aeronave, onde a gente vai ter a tomada para a conexão da fonte externa, né? O bocal de abastecimento de combustível, então o combustível previsto lá, o querosene de aviação. Em condições de emergência pode ser utilizada a gasolina, tá? Mas é em condição de emergência. Então, o tempo em que o motor opera com esse combustível de emergência, ele fica computado, ele reduz drasticamente lá o intervalo overhaul do motor, tá? Se não me falha a memória, é limitado a 150 horas de operação com combustível de emergência. Então, dependendo do tipo de operação da aeronave, né, o motor pode estar lá com 1000 horas disponíveis, mas se constantemente você utiliza a gasolina, né, como um combustível de emergência, o tempo de overhaul vai ser abreviado. Então pode ser que uma aeronave lá com menos depende aí do traço de motor, 3.600, né? Hoje a Pratt & Whitney com os kits de desmotoramento aí facilmente, né, vai provocando esse overhaul, né? Então, utilizando esse combustível de emergência, esse intervalo previsto para a inspeção geral do motor, que é essa inspeção overhaul, pode ser reduzido. Então, utilizar o combustível de emergência só numa real necessidade de emergência e não tornar uma prática, senão, obviamente, os intervalos, o custo-benefício não vale a pena, tá? Então, ainda mais nos valores atuais, né? A gasolina de aviação, o preço não é muito diferente, né, do querosene de aviação, mas o custo de overhaul é bastante elevado e se utilizar em demasia, né, esse combustível de emergência, aí, o prejuízo vai ser grande, tá? Com essa abreviação do overhaul do motor. Então, o reservatório do fluido hidráulico de freios, a gente viu que fica lá naquele compartimento com acesso do lado esquerdo no nariz da aeronave. O compartimento da bateria, né, fica ali na raiz da asa do lado direito da aeronave. O extintor portátil lá próximo da porta. O reservatório de oxigênio, vem as especificações ali, né, para reabastecimento. Extintor de incêndio do motor,
fica lá atrás na nacelle do motor, né, os tipos, né, previstos, os pneus, medida do principal, do auxiliar, a pressão dos respectivos pneus, o reservatório de óleo do motor, né, 14 quartos de galão, e no item 9 lá da ilustração, receptáculo da bateria, essas práticas gerais que a gente encontra lá no POH. Inspeção pré-voo, processo de inspeção, né, prevista lá no POH também, dividida em 5 áreas, como mostra a figura. A inspeção começa na cabine de voo, prossegue pela parte esquerda, se move no sentido horário, né, até chegar de novo do lado esquerdo ali da aeronave, né? Então, pré-voo, né, começa lá na cabine, combustível, toda aquela verificação, freio de estacionamento, né, suítes, interruptores, off e tal. Finalizado o check em cabine, aí sai pela porta, aí vem, né, inspecionando ali os flap, aileron, compensador, ponta de asa, luzes, borda de ataque, motor, nível de óleo, né, todo o motor, trem de pouso principal, freio, pneu, pressão de pneu, nariz, pitot, luzes, pneu principal, anti-shime, né, nacelle do motor, óleo, nível, pressão principal, freio, receptáculo, borda de ataque, ponta, borda de fuga, aileron, flap de novo, segue pela lateral direita da fuselagem, aí alcança a empenagem, né, estabilizador horizontal do lado direito, leme, né, descarregadores estáticos, compensadores, luzes de posição, aí lateral do lado esquerdo, né, a parte traseira até chegar na porta de novo. Essa é a sequência, né, o sentido horário com que deve ser feito o pré-voo. Tem lá no PH, tem um checklist ali, tem o de piloto, tem o de manutenção, onde a gente faz esse pré-voo, essa verificação geral para a liberação da aeronave, para as operações iniciais, para a posterior liberação para voo efetivamente, ok? Então, com isso a gente finaliza essa aula inaugural do nosso curso, do nosso treinamento, essa aula de generalidades, onde começamos lá falando de histórico, uma série de características, painel, né? Bastante informação, e o curso é assim mesmo, né? Então, se fosse fácil, qualquer um teria, né? Então, só o público selecionado aí, né? Só quem tem muita força de vontade, né? Que leva a termo, né? Encara um treinamento como esse, a quantidade de informação que vai ser transmitida para vocês. Nesse modo online, a vantagem, né, se ficou alguma dúvida, você consegue voltar no trecho da aula, assistir de novo, ou se quiser assistir a aula de novo por completo, quantas vezes quiser, o link está disponível, é só vocês acessarem e vocês vão ter acesso à aula quantas vezes quiserem durante, né, o período aí, né, previamente estabelecido aí do nosso treinamento. Tranquilo? Então aqui a gente vê os diferentes modelos, né? A série C90, o 200, o 300, 350 já, né? A versão maior aí do King Air. Dei uma pincelada lá, né? Não é o foco aqui no curso do C90 a gente falar do Super King, vamos colocar nesses termos ali, mas até fechando essa primeira aula de generalidades, fechando essas generalidades da aeronave, né? Vou lançar a informação final, né? Então, no ano de 2021, a Beech Aircraft anunciou o encerramento da produção da família de aeronaves C90 King Air. Agora ela só segue com a linha maior, tá? A justificativa da Beech, né, para encerrar a produção, a versão que ainda estava sendo comercializada é a GTX, né? Então, a justificativa da Beech, né, para encerrar a produção do C90 GTX, é que ela vai focar agora no desenvolvimento, aprimoramento das novas versões, né, do King Air maior, as versões que ela está lançando aí, já lançou na verdade, né, o 260, o 360 e o 360ER. Então, para priorizar a produção dessas aeronaves que têm uma demanda maior atualmente, né, então ela encerrou a produção no ano de 2021 das aeronaves C90 para priorizar a fabricação e desenvolvimento das versões que ela está lançando aí, a 260, 360 e 360ER, tá? Então é com essa notícia que acho que até meio triste, né, saudosista aí, já que estamos, né, nos familiarizando com a série de aeronaves C90 King Air. Nunca é bom, né, a notícia de que a linha, né, uma linha de aeronaves pelo fabricante está encerrada, tá? Porém, né, a gente viu aí, tem
milhares de aeronaves produzidas e nós teremos que manter, teremos que continuar fazendo a manutenção dessas aeronaves, né, enquanto elas estiverem em operação aí. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, voltem lá no trecho da aula, assiste de novo. Se quiser assistir ela de novo inteira, pode assistir. Se mesmo assim persistir a dúvida, põe lá no grupo, a gente vai complementar a informação, tenta trazer mais algum vídeo, manda um áudio ali para tentar trazer uma informação mais pontual, mais precisa, de maneira a sanar essa dúvida. Se alguém tem algum exemplo de prática, de operação, enfim, fiquem à vontade, vamos interagindo. Quanto mais informações a gente alimentar o curso, mais o grupo, né, mais a gente vai enriquecer o nosso curso, essa troca de experiência onde a gente mais ganha, né, em conhecimento aí, tá ok? Então, só o instrutor falando, né, e apresentando, obviamente, uma série de informações serão apresentadas. Agora, se houver uma interação entre os participantes do curso, né, então a gente consegue somar as experiências, o conhecimento de todos, o saldo no final do curso ele vai ser muito mais positivo aí, tá bom? Obrigado pela participação, forte abraço, fiquem com Deus, vamos fazer um intervalo aí, tomar uma água, respirar um pouco, e depois eu já disponibilizo o link para a nossa próxima aula, aula número 2. Forte abraço aí, até mais.